Olá, seja muito bem-vindo ao quarto episódio dos 21 dias de intensivo online gratuito em inglês com Sherlock Holmes. E eu quero começar te dando uma grande notícia para você. Reunião que tivemos com a Apple e está mais do que certo, nós teremos aí o nosso grande aplicativo para turbinar os seus estudos, lançado a partir do dia 19 de junho. A Apple nos deu a data de dia 17 a 19, eu prefiro trabalhar com a última do dia 19. E eu também quero agradecer, cara, centenas de dezenas, milhares de comentários que a gente está recebendo na nossa comunidade, no Instagram, no YouTube, a respeito do progresso que as pessoas estão tendo. Muito assim, surreal. Eu estou extremamente honrado e isso se deve ao método que a gente usa para estudar e ensinar inglês e aprender, que é o Rapid Fire, que nada mais é do que reproduzir o ambiente de imersão aonde nós colocamos os mesmos gatilhos mentais que produzem influência em crianças nativas. E vem uma pergunta, né? Por que esse método é tão eficiente? Por que eu uso esse método para ensinar inglês? E a verdade é a seguinte, vai fazer, não sei exatamente o que você conhece da minha história, vai fazer 10 anos que eu estudo, que eu testo, que eu pesquiso. Eu já fui professor de grandes, renomadas escolas de inglês, multibilionárias, extremamente famosas. Já fui professor da melhor escola de inglês do Distrito Federal. Já fui professor particular, já fui professor de grupo, de corporativo, de visitar as empresas para dar aula, governo, tudo você imaginar. E eu já testei, estudei, pesquisei tudo que você possa pensar a respeito de ensino de inglês, e eu desconheço qualquer outro método de ensino que seja capaz de imobilizar, de resolver os 7 inimigos da fluência, né? Quem são os 7 inimigos da fluência? Número 1, eu esqueço tudo que eu aprendo. Inimigo 2, eu vivo traduzindo tudo que eu encontro pela frente. Inimigo número 3, meu vocabulário é baixo e eu não consigo aumentar esse vocabulário nem com reza brava. Número 4, a gramática, eu troco, eu confundo, eu misturo os tempos verbais, a ordem das palavras. Aí na hora de falar eu fico pensando, será que tá certo? Será que I do I? E aí trava, não sai nada, que é o inimigo número 5. Na hora de falar, não importa o quanto que eu estudo, que eu aprendo, na hora de falar com nativos na vida real. Às vezes sai alguma coisinha na aula particular, às vezes sai alguma coisinha na sala de aula, mas na hora que o nativo aparece, trava tudo. O inimigo número 6, eu não tenho tempo, não tenho saco para estudar inglês. E o inimigo número 7, também não importa o quanto eu aprenda e acho que sei de inglês, quando o nativo abre a boca, eu não entendo absolutamente nada do que ele fala. Parece que eu nunca estudei inglês na minha vida. É completamente distante da minha compreensão, né? E a verdade é que o Rapid Fire, ele resolve os 7 inimigos da fluência, primeiro, puxando teias de conhecimento que já existem na tua cabeça, né? Então, quando a gente usa sinônimo, quando a gente usa sinônimo de palavra, sinônimo de frase, quando a gente usa exemplos da vida real, quando a gente usa antônimos, eu contrasto, quando a gente usa imagens, coloca uma imagem que representa, eu, ao invés de criar novas teias mentais, eu puxo as que já passaram anos sendo construídas na sua cabeça e eu conecto elas direto no inglês. É exatamente isso que esse método faz. Isso faz parte de neurociência, de pesquisas neurocientíficas e, enfim. Depois eu vou falar sobre isso. Eu vou lançar um documentário online onde eu vou explicar toda a base neurocientífica da fluência. Quem quiser interessar, no final eu falo sobre isso. Segundo, ele troca a tradução por dedução. Então você já está aqui no 4º episódio, você já entendeu que a gente, quando traduz, faz uma tradução por último para confirmar, jamais para aprender, porque não existe aprendizado verdadeiro com tradução. Não existe aprendizado verdadeiro com tradução. Terceiro, sinônimos. Quando eu dou várias palavras que substituem aquela, eu estou entupindo sua cabeça de vocabulário de um jeito natural, intuitivo.
Quarto, o grande pulo do gato. Todas as vezes que eu estou te dando frases sinônimas, exemplos reais, quando eu estou fazendo, que a gente viu isso no episódio 2, no episódio 3, o bombardeio de perguntas, who left Hathaway Farm to go to Boscombe Pool? Todo o tempo inteiro eu estou te ensinando gramática sem você perceber. Eu estou te ensinando tempo verbal, ordem das palavras, sem que você perceba. É o grande pulo do gato. Eu estou te ensinando a diferença entre plural e singular de verbo, entre passado, presente e futuro. Eu estou te ensinando a diferença entre ordem de palavra na hora de pergunta, de afirmação, de negação. É o grande pulo do gato. Quinto, a praticidade de você estudar onde você quiser, quando você quiser. A gente recebe foto de gente estudando no ônibus, no carro, no metrô, em casa, né, no notebook, no celular, na Smart TV, enfim. É muito prático estudar desse jeito. Ele resolvendo o inimigo do não tenho tempo, não tenho saco. Os áudios que a gente manda no final no Telegram que destravam o speaking, porque me ouça bem com muita atenção. Eu vou repetir isso que eu já falei, porque isso é de muita importância. No matter how much you study, if you do not listen, you'll never become fluent. Não importa o quanto você estuda. Se depois das aulas não tiver áudios para saturar o que foi aprendido e você escutar esses áudios várias vezes, como eu tenho disponibilizado e te orientado a ouvir, se você não fizer isso, você nunca vai ser fluente. Você vai eternamente aprender, mas você vai travar na hora de falar. É o sexto inimigo da fluência que o Rapid Fire ataca com os áudios. E, finalmente, o contato com o inglês nativo, né? A gente está colocando nativos para narrarem os livros e assim que o aplicativo estiver liberado, daqui a alguns dias, você vai ver lá no aplicativo dezenas de atividades com a material real, entrevista, palestra, filme, seriado, material real e o Rapid Fire para te fazer deduzir e aprender tudo sem português, sem decoreba, justamente para que você entenda como é que os nativos, o que os nativos falam quando eles abrem a boca, treinar o ouvido para entender inglês nativo. E é por causa disso que você está tendo este progresso, né, sólido, duradouro, que equivale a literalmente meses de estudo tradicional. Muitos já estão me repassando isso. Em apenas nesses, você vai ver que nesses 10, eu já tive experiência, não é o primeiro intensivo que eu faço, e geralmente os meus intensivos eles têm 10 episódios, tem 21 dias. Eu já tive experiência de gente falar assim, cara, nesses 10 episódios eu aprendi mais do que já teve gente que falou mais do que 2 anos de escola. Então, por quê? Por causa do Rapid Fire, e é por isso que você está vivendo esse progresso, e é por causa disso, que eu uso esse método. Fechado? Vamos embora então? Let's go! Nossa aula de hoje, começando aqui, ó. Terminamos bem nessa parte aqui. His case will come up in a few weeks' time. Everything, all the evidence, all the facts point to the fact, to the truth, to the conclusion that the young man is guilty, not innocent. Does it not? Watson said. E aí o Sherlock entra falando. Dear Watson, né? Meu caro Watson. The facts are not always what they look like. The facts are not always what they appear to be. The facts are not always what they seem. Que parecem, answered Holmes. We think, we believe that they, the facts, all point to the same thing, but if we look, if we analyze, if we study, if we look at them,
the facts. In another way, if we look, so the facts are not always what they seem. The facts, the evidences are not always what they look like, what they appear to be, what they seem to be. But if we look at them in another way, if we look at them, if we look at the facts from a different perspective, from a different point of view, if we look at the facts from another point, from another place, from another perspective, another point of view, okay? If we look at the facts from another perspective, they can tell, na linha 3, they can tell quite a different story. They can give us, they faz referência a the facts. The facts can tell us a very different story. So, facts are not always what they look like. If you try to look at the same facts from a different perspective, look at the same facts from a different point of view, they can tell you a very different story. The same facts, when you look at them from a different perspective, the facts, they can tell you a very different story. It is true that the case against the young man is very serious. It is true that the case in opposition, contrary, essa palavra against, é o oposto de in favor of. Por exemplo, a Bíblia fala que God is for us, is in favor, He is in favor, in our favor. God is pro us, né? A favor de nós. O pro, em inglês, PRO, pode também ter essa conotação de I am pro fulano, né? In favor of. Ok? With him. In favor of him. Tô com ele. So, against is the opposite of in favor. So, the case against the young man, contrary to the young man, in opposition of the young man, o caso, né, contra o fulano, o James, is very serious. And maybe he is, in fact, guilty. Maybe he is, in fact, guilty. He might be guilty indeed. Maybe he is actually guilty. Maybe he is truly guilty. Lembra que guilty é o oposto de innocent. Guilty, not innocent. Ok? Em outras palavras, essa frase, maybe he is in fact guilty. Maybe he did the crime. Maybe he murdered, assassinated his father. Okay, so maybe he is, na verdade, guilty. In fact, maybe he is, in fact, guilty. Talvez ele realmente seja guilty. So, he might be guilty indeed. É um outro jeito de dizer, né? A mesma coisa. Maybe he is actually guilty. He is truly guilty.
not innocent. Maybe he did a crime. He murdered his father. Então talvez ele seja, na verdade, guilty. But there are several people who believe he is innocent. Several people believe James McCarthy, the young man, is innocent. One of the several people who believe, who think, who have the opinion, there are several people who are of the opinion, several people who think, several people who believe James McCarthy is innocent. One of them is Miss Turner, the daughter of Mr. Turner, McCarthy's neighbor. Lembra? Mr. Turner and McCarthy, they met, they encountered, they became friends in Australia. Ok? Lembra disso, né? Eles se encontraram lá na Austrália, ficaram amigos e voltaram para Inglaterra e they are neighbors. They live in the same area. Herefordshire. Lembra lá do mapinha que eu desenhei na tela? They live... Não tá dando nem para ver aqui, né? Peraí. They live in... Essa áreazinha que eu desenhei aqui, ó. Como se fosse, né, o condado, o bairro de Herefordshire, lá em cima, Herefordshire. Ok? Então, they live in the same place. They are neighbors. Ok? Mr. Turner has one daughter. Mr. McCarthy has one son. Lembra? Eles têm mais ou menos a mesma idade, 18 years old. Ok, so, aqui está tendo a discussão guilty, innocent. E aí o Sherlock falou, there are several people who believe James McCarthy, the young man, the son, is innocent. One of the several people who believe his innocence is Miss Turner, the daughter of Mr. Turner, McCarthy's neighbor. É a mesma pessoa. McCarthy's neighbor significa the neighbor of McCarthy. Esse McCarthy's com apóstrofo S, neighbor, é a mesma coisa que the neighbor of McCarthy. Quem é the neighbor of McCarthy? Mr. Turner. Ok? Mr. Turner is the father of Miss Turner. Então, ela é Mr. Turner's daughter. She is the daughter of Mr. Turner, que é a mesma pessoa que McCarthy's neighbor. Ok? A Miss Turner, ela é a daughter of Mr. Turner, que vem a ser a mesma pessoa que McCarthy's neighbor, the neighbor of McCarthy. Mr. Turner é a mesma pessoa, the father of Miss Turner. She is Mr. Turner's daughter. She is the daughter of Mr. Turner. She, Miss Turner, has requested a favor. Detective, como se fosse, pode ter sido um favor ou não, mas she has requested Detective Lestrade to take on the case. So she has, Miss Turner, she has asked Detective Lestrade to take on the case. To coordinate the investigation, to lead, to be the leader of the investigation, que em inglês a gente também pode dizer to run. Se eu digo
que I am running a company. I am coordinating the company. I am the leader of the company. Ok? Então, e aqui eu falei, né? Ask, eu lembrei de favor porque é muito comum essa frase. Can I ask you a favor? Can I ask you a favor? Can I ask you a favor? Okay? So, Miss Turner, has asked Detective Lestrade to take on the case, to coordinate the investigation, to lead, to be the leader of the investigation, to run the investigation, to be in charge, in command of the investigation, to be in charge, to be in command, to coordinate, to be the leader of the investigation. And now, Lestrade, aqui ó, linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And now Lestrade, since he cannot really say no, ou seja, ele é daquelas pessoas, né, que todo mundo tem um amigo que às vezes vive se enrolando, né, mas que vez ou outra se enrola, porque como ele não consegue dizer não, tudo que pedem para ele, ele fala sim, 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 e ele acaba aceitando mais coisas do que ele dá conta de fazer, porque ele não consegue falar não. Eu acho que todo mundo tem um amigo assim. Ele não dá conta, ele não consegue, ele não tem tempo, mas ele não consegue falar não. Então, Lestrade, Detective Lestrade, since he cannot really say no, okay? Since he cannot really say no, has asked me, Sherlock Holmes, okay? So, Detective Lestrade, vamos construir a sequência, né? Miss Turner, ou vamos botar aqui. Miss Turner, the daughter of Mr. Turner, Miss Turner, she believes James is innocent. Por causa disso, she has asked, né, pediu, Detective Lestrade to coordinate the investigation. Lestrade, por sua vez, asked Sherlock Holmes for help. Okay? So Lestrade and Lestrade, since he cannot really say no, has asked me, Sherlock Holmes, to help him. Lestrade. Okay, então, Miss Turner asked Lestrade. She asked Lestrade to coordinate the investigation. Detective Lestrade asked Sherlock Holmes for help. E ele fecha o parágrafo dizendo: That is why we are hurrying along together in a train instead of having a quiet breakfast at home. Lembra que lá no começo do livro, primeira fase, one morning, I was having breakfast with my wife when a telegram arrived. Então ele fala o seguinte: That is why we are hurrying together along in a train instead of having a quiet breakfast at home. That is why we are hurrying together in a train in place of having breakfast at home, rather than having breakfast at home. That is why we are hurrying together in a train as a substitute of having breakfast at home. That is why we are hurrying along in a train ao invés de estar tomando café, a quiet breakfast at home. Ok? Segundo parágrafo. I'm afraid, aqui é o Watson já, né? I'm afraid that the case is so clear
that no one will thank you for showing what happened. I, Watson, said. O que ele quis dizer aqui, né? The case is so easy, is so clear. James is guilty. He is not innocent. He murdered his father. It's very clear. So clear that nobody will say thank you, Sherlock Holmes, for showing what happened. Né? Você não fez nada demais, não tem glória nenhuma. It's obvious. So clear, so obvious, que quando ele descobrir, ninguém vai... não, óbvio, lógico. People, they won't even say thank you. Né? As pessoas não vão nem agradecer quando ele descobrir, quando ele mostrar, porque it's very clear, it's very easy, it's very obvious. James is guilty. He murdered his father. E aí o Sherlock fala, né? Rebate. We shall see. We will see. Né? We shall see. We shall see. We will see. Let's see. Como se estivesse, né, desafiando. My friend answered. Aqui é o Watson dizendo, né? Que o meu amigo Sherlock Holmes me respondeu. Porque é o Watson que está narrando o livro, lembra? Quem narra o livro é o Watson. Né? Então, ele disse aqui, ele botou aspas e quis dizer, o Sherlock, meu amigo, respondeu. We shall see, né? Vamos ver. E aí continuou o Sherlock falando. We both know, you and I, we both, you and I, we both, the two of us, me and you, ambos sabemos that Lestrade is not as clever as he thinks. We both know, you and I, me and you, the two of us, we both, né, ambos sabemos that Lestrade is not as clever, as smart, as intelligent, as wise, as competent. Sinônimos de clever: smart, intelligent, wise, competent. Então ele disse o seguinte: You and I, me and you, eu e você, Watson, we know Lestrade is not as clever, as intelligent, as competent as he thinks. Ou seja, ele se acha mais competente, clever, intelligent, wise, smart do que ele realmente é. He is not as clever, as intelligent as he thinks he is. And I, Sherlock Holmes, I am sure that I, Sherlock Holmes, will notice some things which he has missed. I am sure, porque eu sei que o Lestrade se acha more clever, more intelligent do que ele realmente é. I am sure I shall notice some things he has missed. I am sure I will notice details that Lestrade didn't see. I am sure I will perceive, discover things that Lestrade missed. I am sure that I will perceive things that Lestrade didn't see, didn't notice, didn't pay attention to. I am sure I will note, observe things, details that Lestrade lost.
that he missed, that he didn't see, that he didn't note, that he didn't pay attention to. Último sinônimo. I am sure I will notice, perceive things that Lestrade overlooked, neglected, ignored. I will notice, I will perceive, I will note, observe, pegar, encontrar. I will find things that Lestrade missed, overlooked, neglected, ignored, né, que ele deixou passar. Porque ele se acha mais inteligente, eu tenho certeza que eu vou encontrar coisas que ele deixou passar. But there is something more to tell you. When the police came to Hatley Farm and took young McCarthy prisoner, lembra que he was arrested. He went to prison. Lembra disso? He went to prison. He was held, questioned, and they locked him up. They locked him up. He went to prison. Quem vai para prison se torna prisoner. Que tá aqui, ó, prisoner. So, when the police came to Hatley Farm, and took young McCarthy prisoner, young McCarthy, he said, I am deeply sorry, profoundly, very sorry, deeply, profoundly, very sorry, but I am not surprised. This is no surprise to me. Né? A polícia vinha aqui me pegar. I was expecting this. Como é que é, McCarthy? Que história é essa? I am deeply, profoundly, very sorry. But I am not surprised. The police coming here to get me. The police coming here to get me, to arrest me. This is no surprise to me. I was expecting this. I was waiting for this. Como é que é o papo aí, McCarthy? Que conversa é essa aí, rapaz? Que conversa é essa, cidadão? Watson, of course, essa declaração shows, proves, demonstrates that he's guilty, that he's not innocent. Watson said. Desculpa. Sherlock, in no way. No. In fact, he has repeated many times he is innocent. In fact, actually, as a matter of fact, in truth, in point of fact, na verdade, he has repeated
many times he's innocent. Watson, but that is hard to believe, don't you think? That is difficult to believe, don't you think? Sherlock vai continuar. Of course not. He cannot be so stupid that he does not understand, realize the danger, the emergency, the trouble which he is involved. So he cannot be surprised. He is a prisoner. Opa. Aquilo que o Watson, quando ele falou, né? Vamos lá. A declaração do James. I am deeply sorry. I am deeply, profoundly, very sorry. Very sad. But I am not surprised. This is no surprise to me. I was waiting for this. I was expecting this. Essa declaração pro Watson, of course, that shows he's guilty. He's not innocent. O Sherlock fala, contrary. No way. Entendeu tudo errado. In fact, as a matter of fact, in point of fact, ok? Actually, na verdade, he has repeated many times he's innocent. But that's hard to believe, don't you think? Aí o Sherlock fala, of course not. He cannot be so stupid that he does not realize. He cannot be so stupid to not understand he is in trouble. He knows he's in trouble. Por isso que a declaração dele não mostra que ele é culpado, mostra que ele não é burro. He cannot be so stupid, he does not understand, that he doesn't understand how much trouble he is involved. Ou seja, né? A declaração dele mostra que ele não é burro, não que ele é culpado. É claro que ele sabe. He's in trouble. That's why he was not surprised. Not because he's guilty. Because he knows, but because he knows. That's why he was not surprised. Not because he's guilty, but because he understands the danger, the trouble, the crisis he is involved. So he cannot be surprised. He's a prisoner. He understands. He is not stupid. So stupid to not understand the trouble he's involved. Né? Ele não é tão burro para não ter noção do problema que ele está envolvido. That's why he is not surprised he is a prisoner. Não porque é culpado, mas porque não é burro, porque é óbvio que iam desconfiar dele. Linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Linha 7 aqui embaixo. Ó. Clearly, he is sorry that his father is dead and that they, James McCarthy and Charles McCarthy, son and father, they had a quarrel. They had a quarrel. They had a quarrel. They had a contend, a dispute, a strong discussion. They had a quarrel, a dispute, a contend, an arguing, a strong
discussion. Okay, so clearly he is sorry, porque a declaração dele falou duas coisas. A declaração do James falou, I am deeply sorry, I am profoundly sorry, I am very sorry, but I am not surprised. Então, primeiro o Sherlock explicou. Ele não está surpreso? Não é porque ele é culpado, é porque ele não é burro, ele sabe. E agora ele fala do sentimento de sorry. Clearly, he is sorry because his father is dead. And because they had a quarrel. Because they had a quarrel. Ok? His feelings, a conclusão, né, do Sherlock. His feelings are quite natural. Very natural. Totally natural. I think. My opinion. Sherlock falando. Watson. So what story does the young man have to tell? What story does the young man have to say? What story does the young man have to defend himself? Né? What does he have to say about the case? Sherlock. You can read it here in this newspaper. Lembra que ele amassou todos, jogou, he made the newspapers into a very large ball and threw them away, keeping only one. He kept one. É esse newspaper aqui que foi o único que ele ficou. E quando Watson perguntou, né? What does the young man have to say? What story does he have to tell? O Sherlock falou, you can read it here in this newspaper, said Holmes. Aí a Watson já continua a história. He, né, o Sherlock, gave, past of give, it, the newspaper. He gave the newspaper to me and pointed to the right page. So Sherlock Holmes gave the newspaper to Watson and you can read it here. You can read it here in this newspaper. And then he gave the newspaper to Watson and pointed to the page of the story. Ok? E aí o Watson encerra essa página dizendo, this is what I read. Então ele está dizendo assim, ele está informando para nós, leitores, o que ele leu no newspaper que o Sherlock Holmes entregou para ele. O que ele leu sobre a história do James. A história que o James tinha, né, para dizer. Mr. James McCarthy, the son of the dead man, gave the following story. Told the following story. Quote. Aí agora é o James, é o que o James, é o que estava escrito no jornal que o James falou. Então aqui é o James falando. I was away from home for 3 days because I had business in Bristol. Uma nova cidade que não tinha sido mencionada ainda no livro. I came back only. I just came back. I only came back last Monday in the morning. My father was not home when I arrived. Lembra que toda vez que a gente tem uma trip, uma journey, seja para o trabalho, para a casa de um amigo, seja para outro país, in the beginning of my trip, I leave my origin. At the end of my trip, I arrive at my destination. Past of leave, left. Irregular.
Past of leave, left. Past of arrive, arrived. Regular. Okay, so leave is irregular. Past of leave, left. Arrive, regular. Past of arrive, arrived. Arrived. Agora, isso daqui que a gente precisa lembrar, ó. Don't hurry me, Watson. Justice, lembra dessa conversa que aconteceu lá atrás. Last Monday, the 3rd of June, Charles McCarthy went to the town of Ross with his servant. This was in the morning. Volta para cá, ó. O James falando. I was away from home for 3 days because I had business in Bristol. I came back only last Monday in the morning. Last Monday, the 3rd of June, Charles McCarthy went to the town of Ross with his servant. This was in the morning. I came back only last Monday in the morning. My father, quem que é o my father? Charles McCarthy, was not at home when I arrived. A servant, lembra que o Charles McCarthy tinha 2 servants. Um deles estava viajando com o Charles McCarthy e o outro estava em casa. O que estava em casa told me, o James falando, né? A servant told me, my father was in Ross on business. After some time, I heard the wheels of his carriage. I heard the wheels of his carriage. Wheels. Carriage. Wheels. After some time. Cadê onde é que eu tô? Tô aqui, ó. After some time, I heard the wheels of his carriage coming back. Eu até tinha falado que era um carro, né? Não, quando eles falaram driving, achei que era carro, mas não era. Era carriage. O método de transporte que eles usavam era carriage. Isso aqui são the wheels of a carriage. Wheels of a carriage. So, after some time, I heard the wheels of his carriage coming back. I looked out the window and I saw him walking quickly away from the house. Dando a entender o que, né? Ele ouviu, he heard the wheels of the carriage coming back. He went to the window and he saw his father quickly walking away. Ou seja, dá a entender que ele estacionou a carriage, desceu e já foi embora. Nem sequer entrou. Porque he quickly walked away from the house. Então dá a entender que ele, quando o pai dele voltou, ele ouviu, foi para a janela, olhou e viu o pai dele indo embora, dando a entender que o pai dele nem sequer entrou em casa.
I did not know where he was going. I then, poderia ser a mesma coisa aqui. So, I took my gun, revolver, and I went, past of go, I went for a walk. I wanted to shoot some birds. I wanted to shoot birds. I wanted to shoot some birds in the trees on the other side of Boscombe Pool. Lembra lá que a terra lá, the land, full of trees with little grass? Lembra disso? Né? Full of trees, cheia de árvores, little grass. So I wanted to shoot some birds in the trees on the other side of Boscombe Pool, né? Do outro lado de lá. On my way, ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Eu fui para Boscombe Pool, mas eu não sabia que meu pai estava indo para lá. I went to Boscombe Pool because I wanted to shoot birds. On my way to Boscombe Pool, I passed William Crowder. On my way to Boscombe Pool, I passed William Crowder. As William Crowder has told you. O que ele está querendo dizer? You, the police, you talked to William Crowder. William Crowder told you. He saw me. Yes. On my way to Boscombe Pool, when I was going to Boscombe Pool, I passed William Crowder. A gente se viu. I passed William Crowder. As he has told you, né? Como o próprio William Crowder has already told you. You, police. But, então, que a gente se viu, ele está certo. But, William Crowder, he is incorrect. He is wrong. He is incorrect when William Crowder, says, I was following my father. That is not correct. That is wrong. That is incorrect. I had no idea my father was in front of me. Sei não, hein? Estranho. I had no idea my father was in front of me. I didn't see my father. I couldn't see. It was not possible for me to see my father. O William Crowder tinha falado, quem lembra do episódio 3, o William Crowder falou aqui, ó. The son could see his father and was following him. James, it was possible for James to see his father. He was following his father. O James já falou o contrário. Eu cruzei com William Crowder, sim. But he is incorrect when he says, I was following my father. I was not following my father. I had no idea my father was in front of me. When I was about 100 yards from the pool, aqui, ó, gente,
uma jarda, né? Uma yard, tem 91 centímetros. Então, para facilitar a nossa vida, vamos considerar que cada yard equivale a 1 metro. Quando ele fala 100 yards, 100 meters. 100 metros. Para não confundir. Simples. When I was about 100 yards from the pool, from the lake, from the lagoon. When I was 100 yards from the pool, from the lake, from the lagoon. When I was about 100 yards from the lake, from the pool, from the lagoon. Teve até uma pessoa que falou assim, eu achei que o murder tinha acontecido numa swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. Pool sozinha. Claro que muitas vezes a gente vai ver uma pessoa chamando a swimming pool da casa dela de pool. Mas a palavra pool sozinha pode ser esse mini lake, esse ranchozinho, esse pouquinho de água. Ok? So, when I was 100 yards, vamos facilitar, 100 metros, from the pool, from the lake, I heard someone call, "Quee! Quee!" My father and I frequently used this call. Ou seja, como se fosse um código que eles dois tinham. Quando ele ouve "Quee! Quee!", I hurried in direction of the pool, towards the pool. I hurried in direction of the pool, and I found, past of find, I saw, I encountered, I discovered, I saw, I found my father standing there. He seemed, he looked like, he appeared to be, he seemed very surprised to see me, and also quite very angry. He, o pai dele, né, asked, "What you doing here? What you doing here?" I, James, explained. We begun, past of begin. We started, begun, started to talk. And more angry words followed. Né? Continued to come. I, James, I got angry too. I became angry too. I was also angry. Também fiquei nervoso. I felt, past of feel, de feelings, emotions. I felt emotions. Felt, past of feel, de feelings, emotions. I felt ready, prompt to hit my father, but instead I decided to leave. Instead of hitting my father, as a substitute of hitting my father, in place of hitting my father, rather than hitting my father, ao invés de atacar meu pai,
I decided to leave. I decided to leave. I know that my father gets angry. I know that my father gets angry very quickly, sometimes about things that are not important. So, my father gets angry very quickly, very easily. Sometimes about things that are not even important. It's very easy for my father. I know o James falando. I know. It's very easy for my father to get angry. Ok? So, segundo parágrafo. So, I went back in direction of Hatley Farm. After only 150 yards, 150 metros, ou seja, tinha acabado de sair, I heard a terrible scream. A terrible scream. So I ran, passed off run. I ran back to the pool again. Tinha acabado de sair. I heard a terrible scream. I ran back to the pool again. I found, passed off find. I encountered my father on the ground. I encountered my father on the ground. Então aqui, por exemplo, ó, the flower is on the ground. The flower is on the ground. The money is on the ground. The leaves, as folhas, are on the ground. Esse animal aqui, que eu sinceramente não sei o nome dele nem em português, is on the ground. The zebra is on the ground. They are lying on the ground. Aqui, the berries, não sei se é strawberry, se é berry, é algum tipo de berry. The berries are on the ground. The fruits are on the ground. Ok? Então, ground é o próprio chão. On the ground. On the ground. Ok? So, I went back towards Hatley Farm after only 150 yards, 150 metros só, tinha acabado de sair. I heard a terrible scream. I ran, passed off run. I ran back to the pool again. I found, passed off find. I encountered, I saw my father on the ground. He was dying. There were terrible wounds. 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 Wounds on his head. There were terrible wounds on his head. Terrible wounds on his head. There were terrible wounds on his head. I dropped. O que é drop? Isso aqui, ó. Então, ele estava assim, ó. He had his gun. He dropped. He dropped. He dropped. Quando a polícia encontra um criminoso, drop your gun. Drop your weapons right now. Drop your weapons right now. Drop. Pega qualquer coisa na sua casa aí e repete comigo. Drop. 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 Ok?
I dropped the gun. I dropped my revolver. And I dropped my revolver and I held my father in my arms. I dropped my revolver and I held my father in my arms. Ok? Repete comigo. I dropped my gun. Repete. O gesto e a frase. I dropped my revolver. And I held my father in my arms. But he died almost immediately. Past of die. He died. He passed away almost immediately. I stayed beside him. A mesma coisa que dizer, né? I was there by his side, next to my father, for some minutes, and then I made my way. I found a way. I went to the nearest house to ask for help. I was there. I stayed beside him. I was there by his side. I was there with my father. I was there next to my father for some minutes. And then I made my way. I found my way. I went to the nearest house to ask for help. O que é nearest house? To the closest house. Por exemplo, digamos que tenham 3 casas. Uma delas 500 meters away. A outra 1,000 meters away. A outra 1,200 meters away. Dessas 3 casas, which one is the closest? The nearest? The house that is 500 meters away is the closest, the nearest one. The house that is 1,200 meters away is the farthest, most distant. Então, posso dizer que nearest, closest, é o oposto de most distant? Yes. I found my way, I made my way to the closest, to the nearest house to ask for help. Essa parte da história é a mesma parte da história que a gente viu no episódio 3, ó. Mr. James McCarthy came running up to their house. I have just found my father by the pool, he shouted. He's dead, we must get help. Patience Parents, na casa da Patience Moran, lembra? É a mesma parte da história que ele está contando aqui. To ask for help, I saw no one near, around, close to. I saw nobody around my father when I returned with Mr. and Mrs. Moran. Lembra que os parents, father and mother of Patience Moran, Patience Moran's parents, Patience Moran's father and mother, the father and mother, the parents of Patience Moran, eles foram com o James McCarthy de volta, depois que ele apareceu lá batendo desesperado, eles foram com eles de volta, com o James de volta para o Boscombe Pool. E ele está dizendo o seguinte: When I returned with Mr. and Mrs. Moran, I saw nobody around my father. I have no idea how he got those
wounds. I have no idea where the wounds came from. How were the wounds created? How did they become to exist, né? De onde que elas vieram? Como é que elas apareceram? I have no idea. I have no idea. There was nobody else. There was nobody around my father. I have no idea how he got the wounds. He was a cold man and not much liked in the neighborhood. Herefordshire, lembra? Herefordshire, Copacabana, Leblon, Pinheiros, Jardins, ok? Asa Norte, Asa Sul, Sion, Savassi, neighborhoods. He was a cold man and he was not much liked, appreciated in the neighborhood. People didn't like my father very much in the neighborhood. But I do not think he had enemies. This is all I know about the business. Então vamos lá. My father was a cold man. If you are a cold man, do you demonstrate your feelings? Yes or no? Are you romantic? If you are a cold man, are you romantic? Do you express? Do you talk about your feelings, your emotions? No, of course not. Was Mr. Charles McCarthy romantic? No. Did Mr. Charles McCarthy, did he usually talk about his feelings and emotions? Did he usually demonstrate his feelings? No, he was a cold man. Did people in Herefordshire neighborhood, did people like Mr. Charles McCarthy? No, he was not much liked. People didn't like him. People in Herefordshire didn't like Mr. Charles McCarthy. Só que ele termina dizendo assim, ó, but I don't think he had any enemies, adversaries, opponents, rivals, enemies. Ok? Ok? Eu me lembrei que lá atrás eu comecei um exemplo e não terminei. A Bíblia fala que God, né, Deus, God is for us. He is in our favor. E o diabo is against us. Por quê? Porque a Bíblia fala que o diabo é our enemy, our adversary, our opponent, our rival. So he is against us. God is for us, in our favor. Beleza, show de bola. That's all I know about this business. E a gente fecha por aqui hoje, hein? Caraca, meu Deus do céu. Olha, eu vou dizer uma coisa. Você precisa pegar o áudio dessa aula e escutar várias vezes. Várias vezes. Faz os exercícios, ok? Faz os exercícios. Vai para cima, porque esse episódio foi muito denso. Esse episódio foi muito rico. Então, cara, você precisa engolir, beleza? Você precisa engolir. E
como eu falei para vocês, só para você anotar na agenda, 6 de julho, 5 horas da manhã, estreia o meu novo documentário online, os 5% fluentes. 95% dos brasileiros não falam e talvez nunca vão falar inglês de verdade. Existem duas chaves somente que você precisa para fazer parte desse seleto grupo de 5% de brasileiros que abre a boca e fala inglês. Como eu falei no começo, vai fazer 10 anos que eu estudo, pesquiso, que eu ajudo centenas de milhares de adultos brasileiros a migrarem desse grupo dos 95% eternos alunos, entrar no grupo dos 5% fluentes. E eu organizei tudo isso em duas chaves que eu vou te entregar neste documentário 100% online gratuito que estreia 3 episódios. O primeiro episódio vai estrear 6 de julho, 5 da manhã, beleza? Só para você anotar na agenda, na geladeira, no lembrete do celular, porque o que eu quero que você faça mesmo agora é pega o áudio. O que eu quero que você faça mesmo agora é pegar o áudio e os exercícios e revisar, saturar este episódio que foi muito denso, beleza? Como sempre, Felipe, eu quero ser o primeiro a ser avisado do aplicativo, eu quero ser o primeiro a ser avisado de novidades. Tenha certeza que você achou, abriu e clicou neste primeiro e-mail que eu te mandei de todos, tem que ser o primeiro. Segundo, eu quero os áudios, eu quero os slides, eu quero a reprise das versões, eu quero material de estudo. Entra no Telegram, aqui embaixo tem um botão para você entrar no meu Telegram, meu grupo fechado Telegram do Sherlock Holmes. E eu quero falar com você, Felipe, eu quero tirar dúvida, eu quero fazer pergunta e eu quero debater alguma coisa com todo mundo que está participando do Sherlock Holmes. Vem comigo para a comunidade secreta do Facebook, também vou deixar um botão aqui embaixo. God bless you, te vejo no próximo episódio. Bye.